Irmãos, nós vamos estudar sobre a sabedoria de Deus. Nós vimos na última aula sobre a presciência de Deus. Tivemos aulas sobre a onisciência divina. E essas duas aulas são pré-requisitos para estudarmos a sabedoria de Deus. O tema talvez mais ouvido do que presciência, do que onisciência, visto que é um atributo comunicável. Nós pedimos ao Senhor sabedoria, porque sabemos de onde vem. Nós vamos estudar sobre isso, sobre a sabedoria divina. Nós podemos chamá-la de aquela perfeição de Deus pela qual Ele aplica seu conhecimento para o alcance de seus fins de uma maneira que o glorifica ao máximo. Veja, nós podemos chamá-la daquela perfeição de Deus. Perfeição, nós aprendemos aqui, que é atributo divino, né? Muitas vezes a gente usa perfeição para que a comunicação seja clara de que ninguém está atribuindo ao Senhor sabedoria, ou nem Ele mesmo está se auto-intitulando sábio por si só, mas porque de fato Ele é sábio. E aí muitas vezes a gente vai ler perfeição de Deus, nós vimos aqui, pela qual Ele aplica seu conhecimento. Então, Ele aplica o seu conhecimento. O conhecimento, a onisciência divina, a presciência divina, é pré-requisito para a sabedoria. Nós tivemos um estudo sobre os decretos divinos. Os irmãos lembram. O Senhor decreta, ou seja, o Senhor age. E os planos do Senhor não podem ser frustrados. Nós vimos como uma das características dos decretos a sabedoria. Então, o decreto do Senhor é sábio. Então, há uma aplicação, como ele diz aqui, o Luiz Berkoff diz, ele aplica seu conhecimento para o alcance de seus fins de uma maneira que o glorifica ao máximo. O fim é sempre aquele que nós sabemos, a glorificação do seu nome. E nós vamos estudar sobre isso. Primeiro, pensar um pouco sobre o que é conhecimento e o que é sabedoria. A partir daquilo que nós já vimos e a partir daquilo que nós já sabemos sobre sabedoria, nós tivemos aqui agora uma devocional que tocou nesse ponto, né, falando sobre Moisés, de como ele, convencido pelo Espírito Santo, entendeu de que a sabedoria desse mundo é transitória e a sabedoria eterna, a sabedoria divina, é algo que vale a pena sofrer para viver, né? Conhecimento. Veja, o livro de Provérbios vai tocar nesses três que a gente pode chamar assim estágios, né? Vai falar sobre conhecimento, sobre entendimento e sobre sabedoria. Muitas vezes toca de maneira que seja sinônima, mas há uma diferença. O conhecimento, aplicando a partir de uma criança, ela aprende palavras, ela usa essas palavras, ela ouve essas palavras. Muitas vezes ela não está entendendo, ela está conhecendo, né? A gente vê a capacidade de uma criança de memorizar versos, né? A gente fica maravilhado com isso. Crianças que memorizam um capítulo, a gente viu isso recentemente, memoriza um capítulo 1 de Provérbios inteiro, a criança de 3 anos. Mas ela entende aquilo que está ali naquele texto? E obviamente que não. Obviamente que não. Ela está nesse estágio de conhecimento. Não, se você diz para uma criança que o mar é azul, há pré-requisitos que ela precisa para entender isso. Ela precisa primeiro saber o que é azul. Ela precisa saber o que é mar. E a partir desse conhecimento, ela vai entender que o mar é azul. Ou seja, nesse estágio que a gente vê muitas vezes no livro de Provérbios como entendimento. E a sabedoria é a aplicação disso. É a aplicação do conhecimento.
E veja como é simples nós entendermos isso e olharmos para a nossa vida e ver como isso funciona, não é? Visto que nós temos os nossos trabalhos, muitas vezes a gente estuda para aquilo que nós fazemos, mas na hora de aplicar é diferente. Né? Se você é um médico, um advogado, um arquiteto, você aprende na faculdade, mas na hora de aplicar é diferente. Se você não faz estágio, então, vai ser duro, não é? Se pegar um médico que tem muito conhecimento teórico, mas não consegue aplicar aquilo, você vai entrar em desespero, né? Então, o entendimento é que há um contraste claro entre sabedoria e conhecimento. Nós podemos resumir nesses dois estágios. E aí o Berkhoff, ele coloca esse contraste. Vou tentar resumir aqui o que ele coloca no seu livro de teologia sistemática, que não é a mesma coisa. Nem sempre acompanham um ao outro. Nem sempre acompanham um ao outro. Homem sem instrução pode ser superior em sabedoria a um erudito. Isso é muito claro para a gente, né? Todo mundo já viveu essa experiência de, infelizmente, criar um preconceito no sentido pejorativo mesmo da palavra, ao ver uma pessoa simples, com a fala simples, e se impressionar com o tamanho que há em sabedoria dessa pessoa. O conhecimento é adquirido pelo estudo, enquanto a sabedoria resulta de uma percepção intuitiva das coisas. Veja, a sabedoria, a gente vai ver isso, a sabedoria é dependente do conhecimento. No sentido de que aquela pessoa que é simples, ela ainda assim tem entendimento, mas não ela tem esse conhecimento, mas não de maneira tal que foi adquirida com estudos e de maneira vasta, mas o conhecimento suficiente para aplicar na vida e a gente considerar essa pessoa é sábia, mesmo com palavras simples, mesmo com gestos simples, uma fala simples, muitas vezes com erros de português, mas demonstra tamanha sabedoria, ou seja, em aplicar o pouco que aprendeu. O pouco que aprendeu consegue aplicar. Ou seja, há conhecimento naquela pessoa. Isso só nos impressiona mais pelo fato de conhecer muito pouco e com aquele pouco conhecimento usar na sabedoria. Ou seja, o conhecimento é teórico, enquanto a sabedoria é prática. E no homem, tanto o conhecimento quanto a sabedoria são imperfeitos. E no nosso Deus, tanto o conhecimento quanto a sabedoria são perfeitos. Então, há esse contraste muito simples de nós entendermos, né? Acredito eu. E o Sproul vai dizer, o conhecimento é um ingrediente muito importante para a sabedoria, mas nunca deve ser confundido com ela. Ou seja, é um resumo daquilo que a gente viu de contraste aqui. Ou seja, é necessário conhecimento. Ah, não, eu prefiro ser sábio do que conhecer. Não faz sentido. Ok? Não faz sentido algum. E qual é o fim? Né? Então vamos abrir a Bíblia. A Bíblia é o fundamento de tudo. E abrir textos muito conhecidos de nós. Pediu o Vitor que abra Romanos 11, 33. A irmã Mara que abre em Romanos 14, 7 e 8. Presbítero Vinícius, Efésios 1, 11 e 12. E irmã Tayane, Colossenses 1, 16. Por favor. Pode ler. Veja que muitas coisas passam despercebidas em textos muito conhecidos por nós, mas Romanos 11, 33 está deixando aqui para a gente tanto a questão da sabedoria quanto a questão do conhecimento, né? E qual é o fim dessa sabedoria e desse conhecimento de Deus?
É a sua glória. É a sua glória. Romanos 14, 7 e 8. Ou seja, o fim é a glória de Deus. Nós vamos ver aqui como o Senhor aplica essa sabedoria. Nós fomos feitos por Ele. Se nós para o Senhor vivemos, nós vivemos com um fim, né? Nós não fomos feitos apenas para o acaso, nós fomos feitos com um fim. E qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Efésios 1, 11 e 12. Veja que faz todas as coisas. Nós vimos que o Senhor, ele é eterno e que na eternidade ele decretou todas as coisas. Nos decretos, a partir daquilo que ele decretou, ele faz. Ele faz todas as coisas. Versículo 11. Ou seja, sabedoria. Sabedoria está ligado a algo teórico ou prático? Prático. Então, Efésios 1:11 vai tocar nesse ponto. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O conselho da sua vontade são os seus decretos. E Colossenses 1:16, perdão. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, esse é o fim principal, a glorificação do seu nome. E agora, como que o Senhor deixa evidente a sua sabedoria para nós? Primeiro, a sabedoria vista na criação. Vamos todos abrir em Salmo 19. Salmos 19. Vou pedir um irmão. Pode ser o Leandro. Por favor, irmão Leandro. Leia para a gente do 1 ao 7. Refoge. Perfeito. Aqui vai descrever a criação do Senhor e como ele criou, como ele mesmo diz, tudo muito bem. E o versículo último que lemos, o 7, vai dizer que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. É muito simples entendermos de que a sabedoria do Senhor está na criação. Muito fácil notar isso. É só olhar para o nosso corpo. A gente olha para o nosso corpo e vê a capacidade que nós temos e de como o nosso corpo é funcional na questão da alimentação, da hidratação, né, dos nossos sentidos, das articulações dos nossos membros. Ali está a sabedoria divina. Pode falar.
Aham. Exatamente. Negar isso é negar a realidade, né? Como um dos irmãos já colocaram aqui, o entendimento hoje de ateísmo é totalmente incoerente, porque você nega o que está bem diante de você. E a gente não está falando de algo espiritual, né? Está falando de algo muito simples de notar, né? O fato de que a tecnologia está tão avançada, com robôs que cada vez mais têm mais autonomia, né? De movimentos, de entendimento, né? A IA está aí, e a gente entende que aquilo ali foi criado por alguém. Né? Você negar isso é negar o óbvio. Né? Exatamente. Exatamente. Mostra o tamanho da perversidade que nós podemos chegar. Né? O Senhor nos livre disso. E Salmo 104 inteiro vai tocar nesse ponto sobre a, a criação, a sabedoria de Deus na criação. A sabedoria vista na providência. Salmo 33. Vou pedir à irmã Ramila que leia o Salmo 33, 10 e 11. Veja, providência divina, nós entendemos que o Senhor, ele não cria o mundo, como acabamos de ver, e deixa tudo acontecer. Não. Ele age nos mínimos detalhes. Ele faz, como Romanos 8, 28 vai tratar, ele faz para a sua glória, para o bem dos eleitos. Logo, nada pode fugir do seu controle. Ele está providenciando, ele está fazendo com que tudo aconteça para o nosso bem, o bem daqueles que amam a Ele. E isso nos traz conforto. Nós consideramos que Deus é sábio, e é sábio de tal maneira que seja perfeito em sabedoria, isso vai nos trazer conforto. Aquilo que aconteceu na sua semana, que você ficou preocupado, não deveria. Se você crê que o nosso Deus é perfeito em sabedoria e que Ele permitiu que isso acontecesse, você deve descansar, continuar fazendo aquilo que é correto, continuar praticando boas obras, sabendo que o Senhor, nosso Deus, está cuidando de você. Isso é maravilhoso, é fazer teologia para aplicar na nossa vida, para usar. Isso é sabedoria. Então, Romanos 8, 28, já comentamos aqui. E sabedoria vista na redenção. Romanos 11, 33, nós acabamos de ler. Vou pedir o Gabriel Falcão que leia 1 Coríntios 2, 7. E a irmã Rosângela, Efésios 3, 10. Romanos 11, 33, nós temos ali uma doxologia. Né? Nós fomos expostos recentemente a Romanos. O que nós vimos é que os 11 primeiros capítulos traz uma teologia profunda sobre a justificação, sobre a salvação, sobre o plano da redenção e termina, a partir do verso 33 de Romanos 11, trazendo uma glorificação a Deus pelo fato de que ele usou de sua sabedoria para salvar a quem ele quer. O texto vai dizer em seguida: quem foi seu conselheiro? Ou seja, não faria sentido. Não faz sentido se Deus é perfeito em sabedoria e só Ele é. Quem seria o conselheiro dele? Né? E aí, 1 Coríntios 2, 7.
sabedoria de Deus em mistério. Ou seja, nós somos privilegiados pelo fato de que o Senhor, na progressão da sua revelação, nos dá conhecimento, mais conhecimento do que outrora os antigos tinham. Né? E Paulo vai dizer isso aqui, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Isso é maravilhoso. Então, o conhecimento que nós temos do Senhor sobre sabedoria é suficiente para que nós o espelhemos. Nós vamos ver isso aqui. Porque, como já vimos, a sabedoria do Senhor é um atributo comunicável. E Efésios 3, 10. Exatamente. Irmãos, a gente está falando aqui sobre salvação e toca na igreja. Então, o Senhor preparou tanto essa igreja local como a sua igreja invisível, né? Fazemos parte da igreja invisível, aqueles que são verdadeiramente eleitos, e nada foge, todos os detalhes, nada foge da sua sabedoria. Tudo que o Senhor faz é bom, como o salmista vai dizer. O Senhor comunica esse atributo a nós? Sim. Essa é a pergunta mais fácil que a gente vai fazer hoje. Sabedoria na Bíblia. Então, nós vamos tocar nesse ponto aqui sobre a sabedoria na Bíblia. E essa palavra para sabedoria, okimá, é assim que se escreve, não sei como se pronuncia. Êxodo 31, 3 e 4. Vou pedir ao Danilo que leia. Êxodo 31, 3 e 4. Isabela, Jeremias 9, 17. E Gabriel Neto, Daniel 1, 4. Veja que aqui não é usada a palavra sabedoria, mas é usada a palavra em hebraico, para sabedoria, que é habilidade, sabedoria, né? Ou seja, aqui esses homens são cheios do Espírito de Deus, para quê? Para poder trabalhar em ouro, em prata e bronze, fazer desenhos, ou seja, habilidades manuais. E aí é aplicada a palavra sabedoria. Em Jeremias 9, 17, por favor. De novo, mulheres hábeis, perdão. São mulheres que eram hábeis em chorar em velórios. As carpideiras eram mulheres contratadas para chorar quando havia o enterro. E Daniel 1:4. Veja de novo, agora usando a palavra sabedoria. Então, em ambos os textos, a palavra em hebraico é a mesma, okimá. Agora, para a gente fica mais fácil ainda de entender, visto que em Daniel 1:4 está usando na versão Almeida Revista e Atualizada a palavra sabedoria. Mas veja que essa é uma sabedoria dada por Deus quando se trata de habilidade. Como já vimos aqui,
de que a sabedoria está ligada a algo que é prático, né? Muito interessante a questão do aprendizado, né? A gente sabe como é o processo de aprendizado, porque a gente teve que aprender alguma coisa, nem que seja lavar uma louça, né? Aprender a tocar um instrumento musical, qualquer habilidade, como vimos aqui, manual, chorar no velório, né? Um velório de pessoas que você não conhece, são verdadeiros atores, né? Até essas habilidades a gente vê aqui, Jeremias 9:17. Ou seja, é algo prático, tá ligado a isso. E quando se trata de sabedoria, principalmente nos livros de sabedoria, Eclesiastes, Provérbios, né, Jó, o que nós vemos é um resumo e uma concordância em todos os livros, né? Nós vamos tocar nesses pontos aqui agora. Uhum. Aham. Aham, sei. Exatamente. Aham. 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 Eu vou reler aqui o que o Berkoff fala sobre esse contraste. Ó, conhecimento é adquirido pelo estudo e sabedoria resulta de uma percepção intuitiva das coisas. Então, tá ligado ao fato de que, como o senhor colocou, muitas vezes, e é um exemplo perfeito, né? Da questão de desenho, a minha área, a questão do instrumento musical, a gente vê pessoas que não sabem que fazem o que está fazendo no violão. Ela simplesmente buscou o acorde do instrumento e ela considerou, isso aqui está igual a música. E ela sabe fazer, ela sabe tocar a música sem saber o nome do acorde, sem saber ler cifra, ou muito menos partitura. E ela consegue tocar a música e consegue se desenvolver a partir daquilo, né? Ou seja, a sabedoria, né, a prática, veio a partir de um conhecimento intuitivo. Ou seja, ainda há o conhecimento, mas não é o conhecimento nos livros ou na teoria, né? É a partir de uma observação, né? De ouvir música, né? Poxa, a gente vê crianças e adolescentes com a capacidade de aprendizado enorme, e aí a gente vai ver muitas vezes um contraste de uma criança que tem uma maior dificuldade de aprender, né, do que outra. E sabemos que somos feitos diferentes uns dos outros, né? Uma criança vai ter capacidade de aprender em um ponto específico melhor do que outra. E como o senhor colocou o exemplo do desenhista, né? Aquela pessoa, ela, a partir de prática, conseguiu se desenvolver mais rápido do que, com certeza, eu me desenvolveria, né? Ou seja, com certeza, o Senhor dá essa sabedoria, esse entendimento, para que a pessoa acelere o seu aprendizado.
É muito fácil notar isso na escola, né? Onde você tem diversas crianças. Você ensina uma coisa, uma criança aprende na hora. Ela estava ali observando e a partir do que eu coloquei ou mostrei o ritmo, ela já consegue repetir. Enquanto outras, vão ser necessário muitas vezes eu pegar a mãozinha e ajudar a bater. É muito claro, é muito evidente que, de fato, o Senhor, na sua sabedoria, nos faz diferentes uns dos outros. E graças a Ele por isso, porque é necessário para que haja uma harmonia dos dons, né? Se todo mundo fosse advogado, como é que ia ser? Então o Senhor é muito sábio nisso. E aí, a sabedoria bíblica, nós vamos ler textos muito parecidos, visto que a resposta é a mesma. Então, eu vou pedir os irmãos, o Márcio, por favor, Márcio. Leia Jó 28, 28. Gisele, Salmos 111, 10. Aline, Provérbios 9, 10. Miqueias 6, 9. Consegue ler aí? Por favor, Fernando. Miqueias 6, 9. E Eclesiastes 12, 13. Luiz, por favor. Jó 28, 28 vai ser o texto mais direto. O temor do Senhor é a sabedoria. Todos os outros textos que nós vamos ler vão acompanhar esse entendimento. Por favor, meu irmão. Miqueias 6:9, por favor. Eclesiastes 12:13, pode ler. Veja, irmãos, todos esses textos estão conectados em livros diferentes, né? Provérbios, então, teriam tantos outros para colocar aqui, com a mesma resposta: temer ao Senhor. Em Eclesiastes 12:13, nós fomos expostos a isso. A gente pode lembrar muito bem de que na primeira pregação, primeira exposição, o pregador, acho que foi o seminarista Vitor, ou na segunda, né? Que a primeira acho que foi o Vinícius, sempre o Vinícius na primeira. Tocou em Eclesiastes 12, como que quem resume todo o livro de Eclesiastes e coloca: a suma é: tema o Senhor. Tema o Senhor. E aí a gente pode conectar novamente com a devocional. Os irmãos que já estavam aqui ouviram sobre Moisés, que ele escolheu aquilo que aparentemente era tolice escolher, visto que ele era versado em conhecimento e sabedoria na perspectiva humana. Ele escolhe sofrer. Escolhe sofrer porque entendeu, guiado pelo Espírito Santo, de que a sabedoria está em temer ao Senhor. E, mais uma vez, usando as palavras do irmão Vitor, nós aprendemos isso e esquecemos rapidamente. Porque concordamos agora, mas as nossas vidas, e aí temer ao Senhor está ligado à maneira com que vivemos e praticamos aquilo que Ele requer de nós. Porque Tiago e alguns teólogos vão chamar o livro de Tiago o livro de sabedoria do Novo Testamento,
né? Nós vimos o quanto é prático, né? O livro de Tiago vai tratar de que até os demônios creem e tremem. Temem e tremem. Temem e tremem. Ou seja, não é desse temor que a gente está falando. A gente está falando de um temor de alguém que é submisso ao Senhor. E esses textos que acabamos de ler demonstram isso. Sabedoria é temer ao Senhor. E aí, a partir disso vem a prática, né? Como vimos, a sabedoria é prática. Nós conhecemos, nós estudamos, lemos e relemos a palavra, mas todo domingo, antes da pregação, nós fazemos praticamente a mesma oração. Senhor, nos ajude a usar todo esse conhecimento que vamos adquirir, a entender, né? A prestar atenção no conhecimento, a entender esse que nós chamamos de entendimento e a aplicar, que é a sabedoria. Esse é o grande desafio do cristão. É o nosso grande desafio, porque existem tantas outras pessoas ímpias, com conhecimento vasto em teologia, mas que nem acreditam em Deus, infelizmente. Então, o temor de Deus é o ingrediente necessário para tornar o conhecimento em sabedoria. A partir disso, nós, a partir do nosso submeter, é totalmente diferente. Como obter sabedoria? Então, o último ponto aqui para a gente poder meditar, os irmãos podem contribuir, como sempre, né? Vou pedir ao irmão Jorge que leia Tiago 1:5, Gabriel Martins, Provérbios 2:6 e Douglas, Salmo 90:12, por favor. Veja, irmãos, nós vimos que é o Senhor que obtém a sabedoria perfeita. Nós a vemos na criação, na redenção, na nossa salvação, e a vemos no nosso dia a dia, na providência, o Senhor cuidando de nós o tempo todo. Então nós sabemos onde buscar. E Tiago, ele diz, peça a Deus. Como pedir a Deus? Como nós nos relacionamos com Deus? Senão pela leitura da palavra, ao ouvirmos a sua voz, e pela oração, para que então respondamos aquilo que aprendemos. Peça a Deus. De novo, esquecemos disso, né? As coisas acontecem no nosso dia a dia e a gente, e digo questões, muitas vezes problemas grandes ou pequenos, e a gente não ora por aquilo. A gente não faz nenhuma oração simples, ainda que andando e de olhos abertos, nem assim. A gente despreza completamente o que Tiago diz aí. Completamente. Porque a gente precisa tomar uma decisão e a gente não pede a Deus. Não pede. A gente esquece completamente. A gente primeiro fica aflito. E aí vai resolver de qualquer maneira. Aí depois a gente lembra de Deus. Ele nos chama para isso. Ele nos chama. Ele nos coloca aflito para lembrarmos que somos totalmente dependentes dele. Que o Senhor nos ajude a lembrar desse verso. Se necessita de sabedoria, peça a Deus. Para as mínimas coisas, peça a Deus. Provérbios 2:6. O Senhor dá sabedoria. Para nos lembrarmos de que Ele não, como já vimos, Ele comunica essa sabedoria a nós. Ele nos criou para a sua glória. E nós só podemos glorificar o Senhor com sabedoria. Se o Senhor não nos desse sabedoria, como glorificaríamos ao Senhor? Então o Senhor dá. Lembramos também de Provérbios 2:6. O Senhor dá. Salmos 90:12.
esse salmo de Moisés vai tocar muito nesse ponto da nossa vida, quanto à questão do contentamento, quanto à questão da criação divina. E aí ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. No sentido de que o tempo está passando, né? Ele vai dizer que 70, 80 anos é canseiro e enfado. Ou seja, você passar disso com alegria, com relativa força e saúde, continue contando seus dias com o coração sábio, porque de fato alcançará um coração sábio no contentamento do Senhor. Então, há uma necessidade enorme de orarmos ao Senhor constantemente por isso. Colocar lá nos nossos pedidos de oração, sabedoria. Gente, porque se somos sábios, a nossa vida é diferente. Né? Se você perde o emprego, você vai agir diferente de alguém que não tem a sabedoria que é o temor a Deus. É totalmente diferente, né? Quem já passou por isso sabe. Você vê o seu colega totalmente desesperado, que colocou o seu coração naquilo. Não, o nosso coração está naquele que tem a sabedoria perfeita e eterna. Esse conhecimento é uma questão tanto da mente quanto de coração. E ele não nos torna mais eruditos, pelo menos não em primeiro lugar, mas nos torna mais sábios, melhores e mais felizes. É isso, né? É isso que eu acabei de falar. Um exemplo comum é a questão do emprego, né? Mas perder um filho, qualquer outra questão que venha acontecer conosco, a sabedoria divina vai nos levar a sermos melhores e mais felizes, mesmo nos momentos de tribulação. Esse é o grande desafio. E visto que nós estamos estudando as perfeições de Deus e como essas perfeições agora tocam em nós de maneira muito mais direta, no sentido de que Ele comunica essa sabedoria a nós, a responsabilidade aumenta, né? Nós vemos de como o Senhor nos dá o conhecimento e nós lemos isso e pedimos ao Senhor isso, né? Porque sabemos que o conhecimento, a progressão no conhecimento nos leva a ter mais paz. E a partir desse conhecimento, nós aplicamos a nossa vida. As pessoas vão olhar à nossa volta e dizer: essa pessoa é diferente. Gente, nós somos chamados a isso. Nós vimos isso no Sermão do Monte. Né? Brilhe a sua luz, para que aqueles que estão à sua volta glorifiquem ao Pai. Não existe uma opção para o cristão entre ser tolo e sábio, né? O irmão Vitor fala bastante disso. O cristão é sábio. É sábio pelo fato de escolher ao Senhor e de submeter à sua vontade. O Senhor nos ajude nisso. Perguntas e considerações?